Efésios capítulo 4, hoje apenas 6 versículos, é pequenininho mesmo, só os 6 primeiros versículos. Os versículos de 1 a 6, de 7 até o 16 e o 17 até o 24 são 3 partes que nós vamos ver em 3 domingos específicos, hoje, no próximo e no outro, acerca dessa unidade da fé cristã, a união dos irmãos na Igreja de Cristo. E eu diria que é um parêntese dentro da própria carta. E vocês vão aprender muito acerca desse viver diário cristão. Aprender exatamente em que nós estamos crendo. Afinal de contas, no que é que nós estamos depositando as nossas esperanças? Em quem é que nós temos depositado fé? Como é que nós vivemos essa fé praticamente nesses dias, onde o pecado tão terrivelmente nos circula, nos assedia, tenta a todo custo nos dominar? Todas as dificuldades que temos de relacionamento, irmão com irmão, família com família, pastor com ovelha, ovelha com pastor, todas essas coisas nós vamos ver nesses 3 domingos. E tudo isso tem uma base. Existe uma base em cima da qual todo o restante desse corpo doutrinário está estabelecido. E nós vamos aprender isso, que é para a gente ficar craque nessa questão. Amém? Vamos ler esse pequeno texto? Efésios 4, de 1 a 6. O texto diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando nós falamos em unidade da fé, imediatamente a gente pensa, e quem não tem a mesma fé tal qual nós temos? Os irmãos que conosco aqui estiveram, lembram-se quando o pastor Marcos Paixão, foi o ministrante aqui ontem, tocou num termo que pouca gente deve ter ouvido, catolicidade. Lembra de Agostinho, Washington? Vocês se lembram, né? Nós, batistas reformados, que subscrevemos a Confissão de Fé Batista, a primeira Confissão de Fé Batista escrita na Inglaterra do século XVII ainda, tem bastante tempo, né? Já trabalhavam naquela época e nós subscrevemos, confessamos isso também, essa catolicidade que não tem muita coisa a ver com a Igreja Católica, tal qual você conhece. Catolicidade apenas na essência do termo universal. O termo católico nada mais é que universal em latim. Catholicum, do latim, católico em português. E essa catolicidade, na prática, diz respeito a quê? Nós somos uma igreja que possui algumas características. E nós entendemos que essas características são fundamentadas, são baseadas na Escritura Sagrada, exaustivamente lida, aprendida, interpretada e também vivida, aplicada a rigor, compreendendo que as dúvidas que existem, nós procuramos trabalhar dirimindo-as ao máximo, e aquilo que não suscita tanta dúvida ou não suscita dúvida nenhuma, nós simplesmente aplicamos sem nenhuma reserva e consideramos essa palavra escrita como única regra de fé e de prática para a nossa vida, quer seja no culto aqui, quando a congregação se reúne, ou em casa, na rua, onde quer que estejamos, vivendo 100% do nosso tempo como servos de Deus.
Nós temos uma liturgia de culto, nós temos uma maneira de vestir, de falar, de andar, de agir em todas as coisas, mas nós compreendemos que nem todos os cristãos pelo mundo são iguaizinhos a nós. E apesar de haverem diferenças entre nós, nós não somos arrogantes ao ponto de dizer que nós somos os donos da verdade e que somente nós estamos certos e todo mundo então está errado. Catolicidade do Evangelho, na prática, é isso. Nós temos a nossa forma, nós temos os nossos costumes, nós temos as nossas crenças, mas existem outros grupos de cristãos que não têm uma liturgia igualzinha à nossa, as crenças deles em algumas coisas diferem das nossas, mas eles também são servos de Deus. Amém, amados? Isso precisa ficar claro antes da gente seguir adiante. É claro, e em outra ocasião a gente trata especificamente desse ponto, aqui em Efésios, antes da gente estudar toda a carta aos Efésios, a gente vai voltar a tocar nesse ponto. Existem no meio da igreja do Senhor Jesus hereges mesmo, indivíduos que estão literalmente trabalhando para Satanás, dentro da igreja, pastores inclusive, pregando um evangelho literalmente diabólico. Mas acerca desses camaradas a gente vai falar numa outra ocasião. O objetivo aqui agora é falar em crentes fiéis, crentes leais, servos do Senhor Jesus, alguns com algumas interpretações de alguns trechos da Escritura, bastante, vamos dizer assim, atrapalhados, mas nem por isso são servos do Satanás, não. São servos de Deus. Tem um entendimento superficial, capenga da Escritura, mas são servos de Deus. Tá, amados? Identificar adequadamente, separar, classificar esses grupos não é uma tarefa muito fácil, não. Prova disso que todos nós, eu acredito que não haja um pastor no mundo que não já tenha sido tapeado por algum indivíduo que se achegou, foi encostando por ali e a gente sentiu uma firmeza tremenda no camarada e lá adiante nos decepcionou. Porque a palavra diz que não há nada em oculto que não seja revelado e o camarada conseguiu enganar a gente durante um determinado período de tempo, mas chegou um momento que a máscara não suportou mais, o calor derreteu a cera da máscara e a cara do bicho feio apareceu e ele foi revelado. Então, existe sim hereges no meio da igreja. Nós não temos que nos preocupar com os hereges do lado de fora da igreja. Isso não tem problema nenhum. O grande problema nosso são os hereges que existem dentro da igreja. E é a palavra, o trato para com a palavra de Deus, que vai nos dar autoridade e condições para saber diferenciar esses grupos e esses servos do Senhor. Mas, a grosso modo, para a gente começar, é preciso que se entenda isso, tá bom? Existem inúmeros grupos cristãos com costumes bastante variados, mas que, no que diz respeito à essência da fé cristã, concordam com todos os cristãos espalhados pelo mundo e por causa de interpretações divergentes acerca de coisas secundárias, têm lá seus problemas, nós os consideramos e os abraçamos como irmãos em Cristo nossos também. Amém, queridos? Então, a unidade do corpo de Cristo diz respeito a que Paulo agora passa a exortar a igreja com base nas verdades espirituais que ele acabou de ensinar nos capítulos 1, 2 e 3. Nós estamos começando agora o capítulo 4, né? Se lembra? Estamos começando a segunda metade da carta, pelo menos em capítulos. Efésios tem 6 capítulos. E vocês se lembram bem nos primeiros capítulos, e nós vimos isso até domingo passado, o miolo, o cerne, a principal parte do que nós vimos até agora, dizia respeito a que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, impossibilitados de irmos a Deus, afinal de contas um defunto não anda, não é verdade?
Se estávamos mortos, como é que nós iríamos a Deus? E o Senhor, então, graciosamente veio a nós e nos salvou. Amém, amados? Ele não veio à humanidade inteira, ele escolheu alguns. Por que ele escolheu alguns e outros não? Não sabemos. Ele nunca disse isso. Ele apenas disse que escolhe a quem ele quer. E isso a palavra de Deus traz para nós. Por que ele escolhe uns e outros não? Não sabemos. Em Romanos capítulos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo faz uma apresentação tremenda dessa graça de Deus, dessa graça salvadora, dessa soberania de Deus, culminando com a declaração, repetindo o que lá no Pentateuco já havia sido dito, quando o Senhor disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Então Paulo diz em Romanos, nesse trecho, que ele então amolece a quem quer e endurece a quem lhe apraz. Ele é o Senhor. Ainda faz lá um jogo de perguntas e respostas, dizendo: será então que Deus é injusto? E ele mesmo responde: é claro que não. Afinal de contas, quem foi de nós aqui que deu conselho para Deus? Quem é de nós aqui que ensinou alguma coisa para Deus? Ou quem é de nós aqui que tem autoridade ou algum direito para cobrar alguma coisa de Deus? Não tem ninguém. Ele é Deus, ele é soberano. Ele faz o que ele quiser e ele não tem que dar satisfação a ninguém. E é curioso que ele é tão gracioso que ele ainda dá. Então, com base no que nós vimos nos capítulos anteriores, agora ele está começando essa exortação. E essa forma de ensinamento é comum na igreja. Primeiro se estabelece uma base. Essa base é a doutrina do próprio Senhor Jesus e dos seus apóstolos. É como construindo um alicerce, uma base, para que toda a construção seja edificada a partir dela. Se aquilo que é a base, que está oculto aos nossos olhos, que nós nem podemos ver, mas sabemos que está aí, enterrada debaixo do chão, com o devido concreto, pedra, ferro, tudo arrumadinho, bonitinho. Agora nós passamos a enxergar com esses olhos aqui as paredes, um piso, um reboco, uma pintura, rede elétrica embutida por dentro das paredes, ventilador soprando, umas linhas atravessadas, telha em cima para o sol não esturricar a gente durante o dia e para a chuva não molhar a gente quando cair água do céu. Então essa parte que nós podemos ver, a que nós não podemos ver, está aí também e sustenta tudo isso. A doutrina cristã não é visível a todos aqueles, a todos os homens, precisamente porque o Senhor a revelou a quem Ele quis. As coisas espirituais são loucura para quem não crê em Deus. Mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém, amados? Amém. Daí, essa forma de ensinamento é comum aos irmãos na igreja. As verdades doutrinárias são estabelecidas primeiro e a aplicação para a vida é constituída sobre essa doutrina. E as exortações da Escritura seriam meros moralismos vazios, sem o fundamento do Evangelho. O que Paulo queria dizer com isso? Segue certamente uma linha interessante, onde nós precisamos concordar que existem pessoas moralmente aprovadas aí pelo mundo afora, mesmo sem serem servas de Deus. Não conhecem o Evangelho, se ouviram o Evangelho, desprezam o Senhor Jesus, mas são homens não dados ao adultério, não dados a vícios, honestos, moralmente irrepreensíveis, mansos, não dados à violência, não contam mentira, não dão calote em ninguém. Interessante, né? E é interessante também saber que todo esse padrão de comportamento sem o Evangelho de Cristo, para a salvação da alma, não tem utilidade nenhuma.
absolutamente nada, não serve para nada. Oh, mas como assim, pastor? Não é tão bom ter um homem desse na sociedade? É claro que é. É muito melhor do que ter um cara ladrão, violento, cachaceiro, barulhento, indecente. É muito melhor ter um camarada moralmente aprovado, né? Só, meus amados, que nós estamos falando num evangelho que provoca transformações de dentro para fora, e não o contrário. A nossa preocupação é com a salvação da alma, e não da carne, não do corpo. Muitas atitudes nós vamos tomar no sentido de proteger o nosso próprio corpo de uma pancada violenta que nos leve à morte, e também vamos fazer o mesmo para livrar da morte outras pessoas ao nosso lado, mas nada disso nos garante que a morte, mais dia, menos dia, não vai pegar esse camarada, ou não vai pegar a nós mesmos. Por isso o evangelho vem sendo pregado desde que o mundo existe, precisamente para que as pessoas vivam de acordo com o evangelho, a fim de que, quando essa vida aqui se acabar, a vida eterna de bênção e companhia para sempre do lado do Senhor Jesus se torne uma realidade. E o camarada não vai entrar na eternidade de sofrimentos depois de passar uns dias aqui nessa terra, sejam eles bons, mais ou menos, ou péssimos. O que importa mesmo para nós é a vida futura, é a eterna. Embora ainda tenhamos preocupações com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida, o que vale mesmo para nós, e o nosso empenho nesses dias é anunciar a salvação que lhe garantam a vida eterna de segurança, a salvação da tua alma. Amém, amados? A igreja está no mundo com esse propósito. Esta é a finalidade da igreja. Fazemos outras coisas? Fazemos. Pregamos outros assuntos? Pregamos. Mas o principal, a preocupação primordial, é com a salvação da nossa alma. Todo esse trecho que a gente acabou de ler, os versículos de 4 a 6, exortam ou trazem essa exortação à unidade. Paulo exorta a igreja à unidade com base nas verdades do único Deus e sua obra única de salvação. É tudo muito simples. Daqui a pouco ele vai fazer uma referência à Trindade, onde aparentemente se sai dessa unidade, para falar em Trindade, mas a Trindade refere-se a um Deus único, um só Deus. Amém? O versículo 1, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Ele começa o capítulo 4 com uma declaração semelhante à do capítulo 3. Lembra-se da semana passada? Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por que Paulo trata e repete tanto essa questão? Por isso eu, prisioneiro no Senhor. Ele está fazendo uma referência ao estado em que ele está vivendo, preso. Ele escreve essa carta aos Efésios de uma prisão domiciliar em Roma. Paulo está preso, aprisionado. É um detento. E dessa detenção, anos mais adiante, ou de outra já encarcerado, ele vai à morte, vai ser executado, decapitado por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo. E Paulo está lembrando para os seus ouvintes, olha, eu recebi do Senhor uma vocação. Essa minha vocação diz respeito a pregar o evangelho a um outro povo, que não é necessariamente o meu. Paulo era um judeu, mas sai pelo mundo pregando o evangelho para não-judeus, para gentios, anunciando a salvação para um povo que nem esperava por salvação nenhuma, que nem sabia que estavam perdidos. Situação da maioria esmagadora dos moradores do nosso planeta. Não sabem que estão a caminho do inferno. Não sabem que têm seus dias contados. Não sabem que estão para morrer e irem mesmo para o inferno.
e padecerem eternamente. Totalmente ignorantes com relação à condenação, salvação. E como ouvirão a respeito disso? De quem ouvirão a respeito disso? Exatamente. Paulo está preso no Senhor. Olha como ele diz: eu, prisioneiro no Senhor. Sou preso em Jesus. Não cometi crime algum. Não soneguei imposto. Não assassinei ninguém. Não tem nenhum crime do qual ser acusado. O único motivo pelo qual ele está na cadeia é por causa do Senhor Jesus. Por causa da pregação do Evangelho. Dessa maneira, ele mesmo é um modelo de fidelidade e perseverança por levar muito a sério a sua vocação. Ele é prisioneiro no Senhor. Se ele não quisesse ser mais prisioneiro no Senhor, era só ele abandonar a vocação. Não vou mais pregar evangelho não, Senhor. Está valendo a pena não, Senhor. Minha vida dava um sossego, o Senhor veio e me resgatou, transformou a minha vida. Eu ia para o inferno, agora eu não vou mais. Mas aí o Senhor me bota no mundo aí para acabar com tudo que eu tinha, apagar todos os meus sonhos e projetos, e eu saio pelo mundo pregando o evangelho, e a minha recompensa é essa, está nessa cadeia agora. Vou brincar disso mais não. Não é isso que ele faz, né? Leva a cabo a sua missão, e a sua missão tem como ponto final a morte. Ele é o modelo. Os cristãos devem viver de maneira digna da adoção, santidade e unidade às quais foram chamados. Fomos chamados todos para viver o mesmo estilo de vida. Porque, querendo ou não, logo, logo todos participaremos de uma mesma morte. Todos, sem exceção. E quando esse dia chegar? E agora? O chamado é arrependimento agora. É a vida diligente em Cristo agora. Porque depois de morto já era. Não tem mais chamado para fazer. Paulo está chamando a atenção dos irmãos. Olha a parte que me coube. Nessa cadeia, daqui eu vou morrer, mas eu vou levar a cabo a missão que o Senhor me incumbiu. E a exortação é para que nós também sejamos perseverantes nesses termos. De maneira, viver de maneira digna da vocação a que fostes chamados. Puxa vida, amados. Se Paulo levou a cabo a sua missão até a morte, imagine a situação vivida hoje, século 21, onde as pessoas abandonam sua vocação por sexo, dinheiro, uma diversãozinha velha aqui, outra acolá, uma mentirinha, ou tomar alguma coisa que é alheio, ou negar alguma coisa a alguém. Avareza, violência, mentira, desonestidade, indecência, imoralidade. Tudo praticado entre pessoas que dizem que são cristãs. Ah, eu sou cristão, tenho fé no Senhor Jesus. Ou aqui tem fé nos quilos, pastor. Pense num cabra de fé. Puxa vida, então viva essa fé. Abandone esse pecado. Dureza, né? Enquanto um vai até a morte, o outro não aguenta uma cantada. Dureza, né? Não aguenta ver um objetozinho do outro de bobeira. Ninguém está vendo, ó. Estranho, né? Mas quando aperta, sou cristão. Ah, eu sou cristão, sou uma serva de Deus, ou glória.
Eu sou um servo do Deus vivo. Amém. Se conserte. O verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade é um termo do português arcaico que se traduz por paciência, tá bom? Com toda humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros em amor. Olha, humildade, presta bem atenção, amados. Era considerado algo extremamente desagradável pelo mundo pagão dos dias de Paulo. O orgulho é que era valorizado. O bonito era ser orgulhoso. A palavra fala de olhar altivo. Já viu aquela pessoa que olha para todo mundo pela ponta do nariz? Maior expressão de arrogância. Se a humildade era uma moda naquele mundo greco-romano, e em Éfeso não ia ser diferente, Paulo vem com uma pregação que é para quebrar a cultura. Olha, sejam humildes. Mas deixa o século I de lado, vamos pensar no século XXI, que é no qual a gente está vivendo hoje. E hoje, a turma acha bonito ser humilde? O pessoal se empenha por ser humilde? A turma gosta de ser humilde? É claro que não, né? Nós não somos muito diferentes do povo de Éfeso daqueles dias. Numa discussão, a gente tem que sair ganhando. Olha aí no WhatsApp, no Facebook. Facebook é uma maravilha para isso, né? Todo mundo participa daquela porcaria, né? O bate-boca começa se o camarada não der a última palavra, se a última postagem humilhando não for a dele, aquele dia ele não dorme. E é uma valentia pela internet, quando você vê o cara pessoalmente, é um frango morto. Não tem coragem de dar um tapa numa muriçoca, mas pela internet o cara é o cão. Pensa num bicho valente. Temos visto uns, né, Diá? Quem vê os caras teclando lá, fala, rapaz, esse cara, a gente conhece o indivíduo, quando acha o cara na rua. Humildade. Humildade é dom, fruto do Espírito. Ser humilde é requisito para ser cristão. O próprio Senhor se apresenta como quem é manso e humilde de coração. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será... Quem exalta é Deus. Qual exaltação que é melhor? A que você mesmo faz de você ou a que Deus faz de você? Oh, meu amado. Se você se adiantar e se humilhar imediatamente, você não vai passar pelo constrangimento de ter de ser humilhado pelo próprio Deus. Imagina onde é que sua cabecinha vai quando o próprio Senhor fala, ei, vem aqui. Já viu aquela mãe braba quando enrola a orelha do menino teimoso na mão? Parece que uma pessoa enrola na orelha de um jumento na mão. Enrola a orelha do menino na mão, assim, não sei como é que ela dá um conta. E puxa, aí o menino... Humildade. Amados irmãos, prestem atenção. Se você diz que é cristão e sustenta qualquer ar de arrogância, você precisa imediatamente de uma injeção de ânimo e uma mudança radical de direção. Arrogância não combina com vida cristã. Humildade é requisito cristão. Amém? Mansidão, paciência e principalmente amor
foram apresentados no caráter de Cristo e devem ser evidentes na caminhada diária de cada cristão. Não é um favor. De maneira nenhuma, é obrigado, é obrigatório. Não existe um cristão que não seja manso. Existem uns mais mansos e outros menos mansos, mas sem mansidão não. Na ausência de mansidão não existe vida cristã. Não tiquinho, nada. Você pode até enganar um dia, 2, uma semana, um mês, mas uma hora a casa vai cair. Não existe cristão bruto. Tu é bruto? Então você nunca se converteu. Você fala que é cristão, mas é de boca. A vida não é de cristão. Paciência, a longanimidade. Ser paciente. O contrário de ser ansioso e imediatista. Pastor, não vou pelejar com essa criatura mais não, que já me deu trabalho demais, isso aí não tem jeito não. Tem, rapaz. Não teve jeito para você? Uma hora a ficha não caiu. Tem paciência com ele também. Pastor, não vou ajudar esse cabra mais não. Já ajudei uma vez, 2, 3. Ajude 1.000, 2.000, 5.000. Paciência. E principalmente amor. O amor fecha o versículo 2. Sem amor, nada serei. Verso 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz. Paz é um estado de reconciliação e amor. Por isso funciona como um vínculo. Vínculo é o que vincula, o que une, o que junta. E isso para unir os crentes em Cristo. Os crentes em Cristo Jesus unidos um ao outro em amor. No vínculo da paz, essa paz também é requisito básico. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos, ou sigam a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Haveremos de passar por momentos de angústia, tribulação, desentendimento, e a guerra por vezes vai se fazer. Mas a paz de espírito, a paz que nos une uns aos outros como irmãos em Cristo, nunca poderá faltar em nossa vida. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, os que promovem a paz. Ao passo que Deus abomina, detesta aquele que se apressa por causar confusão, provocar divisões, separar irmãos, semear a inimizade entre outras pessoas. Esse é o papel do Satanás. E tem muita gente que gosta de fazer isso, viu? Ei, amado, vocês não fazem ideia. Como pastor, é frequente o camarada vir, pastor, o fulano, ó. Aí tá bom, irmão, o recado tá dado. Agora sossegue, calma, vamos dar um jeito no fulano. Pastor, se eu fosse o senhor, eu mandava o fulano embora. Mas isso aqui não é minha casa, é a casa do Senhor. Mas obrigado pelo conselho. Se ele aparecer lá na minha casa, de repente eu mando ele embora mesmo. Pastor, não confie no fulano. Sim, irmão, a gente sempre assa o negócio dessa maneira. Um olho no peixe, outro no gato. Obrigado pela dica. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com os seus comentários. Esteja atento para não ser flagrado como um servo do Satanás, semeando entre os irmãos uma semente de discórdia, de divisão, que suscite uma inimizade, uma briga entre as pessoas. Bem-aventurados os pacificadores. Você foi chamado para fazer exatamente o contrário. Tem dois aqui se acabando, se pegando. Entre no meio e faça o possível e o impossível para que eles voltem a se amar, para que se reconciliem. Cuidado, irmãs. Cuidado com os conselhos que você dá. Para a amiga que vem e diz, meu marido está me traindo, e você bote um chifre nele também, abestada. Isso são palavras do Satanás. E ele tem usado boca de mulheres para pronunciarem essa aberração.
Não façam isso. Vingança de tipo nenhum é aprovada por Deus. De qualidade nenhuma. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, irmãs. Somos chamados para ser pacificadores e não arengueiros, enfarentos. Tá bom? Eu aprendi o termo enfarento aqui. Os cristãos, eles não criaram essa unidade. Essa unidade foi criada pelo Senhor. Agora, o que nos cabe, o papel que reservado a nós, é o de lutar para preservar essa unidade que o Senhor mesmo criou entre nós. Lembram-se que eu já falei que existem grupos de irmãos diferentes. Aqui nós praticamos algumas coisas que os irmãos ali da Assembleia não fazem. Lá eles têm algumas práticas que nós aqui também não temos. Mas somos irmãos. Lá na Igreja Batista Filadélfia eles fazem coisa que nós aqui não fazemos. E vice-versa, mas são nossos irmãos. Estão entendendo, amados? Agora, realmente existem atitudes absurdamente heréticas num grupo ou em outro que nós abominamos e não praticamos de maneira nenhuma e nem consideramos os dados daquelas práticas como servos autênticos de Deus. Mas chegará o momento da gente falar especificamente acerca desse pessoal. Verso 4. Há somente um corpo. Corpo é referência à igreja, o corpo de Cristo. E um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Primeiro o Espírito, amados. Espírito ou alma, essa substância dificílima de ser identificada, separada uma da outra. Separar a alma do corpo é fácil, você mata o cara, pronto, tirou a alma dele. Mas separar espírito e alma é tarefa dura. Há uma briga teológica de séculos acerca de dicotomia e tricotomia. Afinal de contas, o homem é corpo e alma, espírito e corpo, é espírito, alma e corpo. E então, em outro momento, em escola bíblica dominical, a gente vai tratar dessa questão. Agora não dá tempo. Certo é que, assim como um corpo sem um espírito não tem vida, assim como um corpo está andando por aí, você tira, o espírito sai daquele corpo, aquele corpo está morto, da mesma maneira a igreja, senhor, meus queridos. Ela é vivificada, ela só é viva em virtude da presença do Espírito Santo, que preserva os cristãos para a vida eterna. Amém, amados? A vida eterna que o Evangelho nos oferece, a vida eterna que almejamos, que será consumada definitivamente na eternidade, no céu, começa na igreja. É a partir daqui, é a partir do conviver como irmãos, como todos sendo membros de um só corpo, o corpo de Cristo, que nós começamos essa vida eterna. Essa vida eterna não será galgada posteriormente, após a nossa morte, se não estiver sendo vivida precisamente agora, aqui, neste mundão velho de meu Deus. E o que nos mantém unidos e vivos para essa eternidade, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus em nós. Amém, queridos? E há uma só esperança. Que esperança é essa? Olha, queridos, aqui a gente se delonga um pouco. Tomara que não tome tempo demais. Quando Paulo fala, digamos atrevidamente, que há uma só esperança, deve ter dado um nó na cabeça dos efésios. Deve ter sido algo muito proveitoso para os crentes fiéis, mas deve ter sido assim meio doloroso para aqueles novos que estivessem chegando, quando ele vai dizer que a esperança é uma só. Porque pode-se pensar imediatamente naquela causa que nos trouxe inicialmente à congregação dos santos.
Pessoas têm chegado à igreja ao longo desses 2 milênios pelos mais variados motivos. Lendo os evangelhos, vocês viram pessoas indo a Jesus para ser curada de fluxo de sangue, amarrado em maca, levado pelos amigos porque era paralítico, gritando por Jesus porque era cego e queria voltar a enxergar, família mandando recado, corre que meu irmão morreu, ora por minha filhinha que está muito enferma e morreu mesmo, ele vai e ora e ressuscita. Moral da história, as pessoas vão a Cristo pelos mais variados motivos. Mas, em virtude da única esperança, não vão. Aqui entre nós já recebemos pessoas pelos mais variados motivos. Está quase em tempo da gente pedir para o nosso irmão Eximar vir aqui à frente de novo e mais uma vez dar o testemunho dele. Ao longo desses anos na igreja, quantos testemunhos eu já ouvi. Alguns foram mais testemunho do que testemunho, mas o testemunho do irmão Eximar realmente me quebrou no meio. Quando ele disse em seu testemunho, quando eu vim para a igreja, eu vim querendo de Deus uma determinada coisa. Eu queria que Deus atendesse um determinado clamor meu. E Deus simplesmente não atendeu. Mas eu vim e fiquei com toda a minha família. E eu continuo crendo que Ele vai atender. E se Ele não atender, Ele continua sendo meu Deus. Amém, amados? Alguns vieram para a igreja porque queria passar na prova do Enem. Alguém veio para a igreja atrás de uma menina, atrás de uma namorada, ou de namorado, ou por causa de uma enfermidade, ou porque queria participar de uma oração para arrumar um emprego. Amados, os motivos, se a gente for fazer uma lista, o dia amanhece e a gente não termina. E Paulo está falando de uma só esperança. Que esperança é essa, amados? A esperança de ver resolvido o único problema para o qual não havia solução, a saber, a morte. Problemas todos nós temos. Alguns vão ser resolvidos, outros não vão, e a gente vai conviver com eles pro resto da vida. Mas existe um problema insolucionável para todos nós. Ninguém quer morrer. Botar ali a fila ali, pegar aquela fila para receber R$1 milhão e morrer logo na frente. Ninguém vai entrar na fila. Quem vai? Ninguém quer morrer. Mas apesar de não queremos, sabemos que todos vamos morrer. E agora? Como é que a gente resolve esse problema? Temos um baita problema nas mãos, um problema sem solução. Apareceu a solução. Jesus veio e solucionou. A única esperança é Cristo. Ele é a única esperança. A única esperança é de estarmos com Ele eternamente. E só estaremos com Ele pela eternidade se estivermos com Ele agora. Amém, amados? Por isso Paulo vai dizer uma só esperança para a qual vocês foram chamados. A vida eterna. O cristão não tem ou não deveria ter outra esperança distinta dessa. Por mais que nós almejemos coisas nessa terra, por mais que nós desejemos uma vida mais sossegada, por mais que galguemos degraus mais altos no meio da sociedade, um emprego melhor, um salário melhor, uma casa melhor, mas a esperança mesmo do cristão diz respeito à vida eterna, amados, a salvação da vossa alma. Amém, queridos? Esse é o motivo pelo qual estamos aqui. E só por causa dele. Embora nós tenhamos outras coisas para apresentar diante de Deus, tudo é secundário. Tudo, se vier é lucro e se não vier é também. Mas a salvação da nossa alma é o motivo pelo qual estamos aqui. O motivo pelo qual pregamos o Evangelho. O motivo pelo qual vocês ouvem o Evangelho. É para isso que a igreja existe. É para isso que eu ainda estou vivo. Amém, queridos?
Temos sido chamados para expressar essa unidade ainda agora, neste mundo, neste corpo, no corpo de Cristo e nesse corpinho lindo que ainda temos aqui. Alguns não são tão lindos assim. Tudo bem. Mas é nesse corpo que nós vamos expressar essa unidade do Senhor. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor é uma referência ao Senhor Jesus. E eu quero que você saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele é Senhor. Ele é o Senhor do universo. Quem esteve aqui se lembra ontem, também na nossa palestra feita pelo pastor Marcos Paixão. O Senhor é o Rei do universo. Amém? Ele reina o mundo inteiro. Ele governa o universo inteiro. Não existe um rei, não existe um administrador, um presidente, uma autoridade nesse planeta que lá esteja, que não tenha sido colocada por ele. Pastor, mas aquele cabra é muito ruim. Pois é, nós não sabemos o que aquela população também fez para merecer aquela marmota. Mas se ele está lá, ele é motivo, ou causa, ou veículo, ou meio de justiça ou de juízo de Deus para aquele povo. Não fiquem aí pensando, onde é que dava Deus com tanta barbaridade que tem no mundo? No mesmo lugar. Regendo o universo com sua mão forte do mesmo jeito. Ele não é cego, não é surdo, não está nem um pouco adormecido. Ele vê tudo, contempla tudo e não há nada que aconteça que não esteja debaixo de sua soberania e de seu governo. Amém, amados? Felizes aqueles que foram escolhidos por ele, que ouviram o chamado para ser seus servos. Esses se colocaram diante ou debaixo da sua soberania e a palavra é tremenda que vai dizer que reinam juntamente com ele. É em Efésios mesmo que Paulo diz que ele nos assentou juntamente com ele nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém, amados? Outros, lamentavelmente, não estão sentados com ele em regiões celestes, não reinam coisa nenhuma com eles, mas estão sendo governados por ele do mesmo modo. O Senhor é rei de toda a terra. Amém? Há uma só fé, refere-se às verdades doutrinárias que o cristão comumente confessam. Uma só fé. Agora, existem pessoas que agregam a essa fé um monte de outras coisas que acreditam que possa ser de alguma serventia. A fé bíblica, a fé ensinada por Jesus, pelos apóstolos, é a fé que nós vivemos e praticamos. É por meio da qual nós cremos. Há um Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Aqui o Senhor é Jesus, o Espírito é o Espírito Santo, um só Deus e Pai é o Pai, uma referência à Trindade, à Santíssima Trindade. Há um só batismo. Ele não está falando aqui de fórmula batismal. Há irmãos que batizam derramando uma aguinha na cabeça. Nós batizamos mergulhando o camarada na água. Essa fórmula batismal pouco importa. Está aí um excelente exemplo para a gente trazer para os irmãos de diferenças entre grupos e grupos de cristãos e que não tem o menor problema e não deve causar nenhuma divisão entre nós, já que essa fórmula batismal nunca foi especificamente colocada para nós como deveria ser feita. Outro, essa ceia que nós vamos participar agora, nós ainda ceiamos uma vez por mês. Lá na nossa sede em Brasília se toma ceia todo culto. O pessoal da congregação cristã ali toma ceia uma vez por ano. E nenhum deles está errado nessa prática. Nem nós, nem eles, nem nossa sede. Porque não existe uma fórmula e muito menos a periodicidade de quando se devia partir o pão e tomar o cálice. Um só batismo é uma referência ao batismo de todos os que creem
no Senhor Jesus. Se crê no Senhor Jesus, se é batizado. Esse batismo é o resultado da obra regeneradora do Espírito Santo quando alguém se torna um genuíno crente. Pessoa chega a mim. Por que aqui na nossa igreja, por exemplo, vocês não nos veem fazendo aquele apelo? Quem já foi em outra igreja, ou mesmo na nossa, anos atrás, muitos anos atrás, viu, vez ou outra, fazer-se um apelo. Depois da pregação, o pastor pergunta: alguém quer entregar alma para Jesus? Dependendo da igreja, aquele apelo verdadeiramente é uma apelação, né? Cuidado, irmão, você pode ser atropelado na saída aqui e morrer, a sua última oportunidade pode ser agora. O cara levanta a mão até com medo, né? Então, aqueles apelos nós não praticamos aqui, né? Porque nós entendemos que esse emocionalismo não traduz necessariamente uma conversão sincera. Agora, como eu me alegro quando um irmão ou outro vem a mim e comunica o desejo de ir ao batismo. Pelo menos quando manda um recado por um outro irmão, a pessoa: ai, pastor, fulano está dizendo que quer ser batizado. Oh, glória a Deus! Que nós entendemos que o amor de Deus encheu aquele coração, que aquela pessoa verdadeiramente compreendeu a proposta do Evangelho e está entregando sua vida para Jesus voluntariamente, amorosamente, sem emocionalismo, sem apelos, sem atrativos, sem arapucas, ciladas, iscas armadas e muito menos promessas de que o sofrimento nessa terra vai acabar ou que você vai ficar rico, bonito e poderoso. A pessoa compreende o Evangelho. Ela compreender o Evangelho ouvindo essa pregação que nós fazemos é uma marca inconfundível de que aquela pessoa verdadeiramente se converteu. Amém, amados? E o batismo com água, esse batismo que vocês assistem, é na realidade a manifestação exterior, visível, de alguma coisa que já aconteceu no interior, aquilo que nós não podemos ver. Por isso glorificamos a Deus. Amém, amados? Para encerrar o versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. Ora, amados, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Amém? Não existe um cantinho desse mundo onde ele não se faça presente. E outra forma do Senhor estar presente em toda a terra não poderia ser outra que não a presença dos seus santos pelos 4 cantos do mundo. Olha aqui, a igreja cristã é um corpo. Onde quer que suas congregações espalhadas pelo mundo estejam, ali está o Senhor. Amém, amados? Lembram-se o que o Senhor Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eita, queridos! Você já parou para avaliar o tamanho da responsabilidade quando você abre a boca para dizer que é um servo de Deus? Já parou para pensar no peso desse compromisso estabelecido? Nós somos a carta de Deus ao mundo. É olhando para você. É acompanhando o seu padrão de vida, as coisas que você faz, as coisas que você diz, que o mundo conhecerá o Senhor Jesus. Imaginou aí o tamanho da responsa? Dá para ser aprovado nessa missão? Amém? Tenha consciência, amado irmão, amada irmã, dessa responsabilidade e com certeza do privilégio que é ser esses que anunciam a salvação do Senhor Jesus na terra, os portadores dessa excelente notícia, essa boa nova chamada Evangelho. Estava tudo perdido, não tinha esperança para nós. O Senhor veio e Ele mesmo passou a ser essa esperança.
E nós somos os portadores dessa boa notícia, dessa boa nova, desse evangelho. Assuma, em nome de Jesus, essa tua postura como portador dessa notícia maravilhosa de que a morte passou a ter jeito, que o Senhor Jesus resolveu essa questão e que a nossa esperança no Senhor Jesus é viva